Boa noite, galera. Grande abraço, uma ótima semana para você que sempre curte a nossa Rede Mais. O ataque tá na área com muitos gols. Segunda-feira é assim, né? E eu começo com a Série A do Campeonato Brasileiro com o Galo, porque o Galo ganhou mais uma vez, né? O Atlético foi até Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense e mesmo com desfalques, venceu por 1-0 e com um golaço. Roda! O Galo foi até Curitiba com desfalques importantes como Hulk e Keno. A primeira chance veio com o jovem Rubens, de cabeça. O Xará paranaense tentou de fora da área, de cabeça, do jeito que deu. Nátio Fernandes foi mais ousado, arriscou de letra. Mas um outro argentino, o Zaratio, foi mais decisivo e garantiu a vitória alvinegra. Ele encobriu o goleiro Bento com um toque de muita classe que morreu na gaveta. Que pintura! Golaço, amigo! É isso, amigo! E cabia mais, viu? Faltou o time mineiro caprichar na pontaria. O placar terminou assim, 1-0. O Galo acumula a segunda vitória na competição e segue com 100% de aproveitamento. Fuimos justo ganadores. Lo justo hubiese sido ganar por un gol más, pero está bien, el equipo hizo un gran esfuerzo, jugó muy ordenado tácticamente. Ahora, Brasilerense en cuarta-feira. Pensaremos quién está lo mejor físicamente para jugar y ganar el juego. Isso mostra a força do elenco do Atlético. O próprio Turco, destacou que o time se entregou bastante, gostou do que viu, disse que a vitória foi justa e de fato foi. E o Atlético segue com 100% de aproveitamento, 2 jogos e 2 vitórias no Brasileirão de 2022. E quem finalmente venceu, voltou a alegrar a torcida, foi o América. O Coelhão passou por cima do Juventude, goleou. Acompanhe comigo. Paulinho Boia foi derrubado na área por Paulo Miranda. Pênalti, cobrado com tranquilidade pelo zagueiro Iago Maidana. Na sequência, Felipe Azevedo cabeceou e encobriu o goleirão adversário, 2-0. A situação ficou ainda mais tranquila para o América quando o Paulinho Mocelin fez falta feia em Zé Ricardo. Com auxílio do VAR, o árbitro decidiu expulsar o atacante do Juventude. No segundo tempo, Iago Maidana apareceu mais uma vez na frente e marcou o segundo gol dele na partida. Rômulo também usou o recurso da bola aérea para fazer o gol de honra do Juventude. No finalzinho, o gol mais bonito da partida. Pedrinho arriscou de fora da área e se deu bem, fechando o placar em 4-1 para o América. O América já tinha melhorado o rendimento no meio de semana pela Libertadores, empatou com o Galo e agora sim convenceu. Passou por cima do Juventude. A chegada do Wagner Mancini tem feito bem ao América, que não pode jamais começar o campeonato naquela zona do rebaixamento. Tem que pontuar, tem que vencer, porque o América é tradicionalíssimo, um time importantíssimo no futebol brasileiro. O trabalho é bem feito, a diretoria trabalha corretamente, por isso o América tem que consolidar cada vez mais na elite do Brasileirão. Vamos ver os outros gols dessa rodada, com destaque a casa cheia no Maracanã, casa cheia também no Ceará, para Ceará e Botafogo, então é bola na rede aqui no Ataque. O atacante Roger Guedes estava em uma noite inspirada. Ele marcou os 3 gols da vitória do Corinthians sobre o Avaí em São Paulo. Com 2 vitórias, o time alvinegro tem 100% de aproveitamento no Brasileirão. No estádio da Serrinha, Apodi tocou de cabeça para Pedro Raul, que chutou. O volante Caio dividiu com o goleiro o Everton e a bola entrou. 1-0 Goiás. O Palmeiras conseguiu empatar já nos acréscimos. Aos 50 minutos do segundo tempo, Rony pegou o rebote do goleiro e fez esse golaço. Com gols de Léo Batistão e Henrique contra, o Santos venceu o Coritiba na Vila Belmiro. Cobrando pênalti, Léo Gamalho fez o gol de honra da equipe paranaense.
Teve gol contra também na Arena do Pantanal. Paulão, zagueiro do Cuiabá, deu este presente para o time do Fluminense nos acréscimos do segundo tempo. Gabigol recebeu livre na área e abriu o placar para o Flamengo contra o São Paulo, que chegou ao empate com a cabeçada de Caleri. Na segunda etapa, só deu Flamengo. Isla passou pelo marcador e chutou de canhota. Marinho cruzou para Arrascaeta fechar a conta no Maracanã, 3-1. Em Fortaleza, Vitor Sá bateu cruzado e a bola ainda desviou antes de entrar. Ceará 0, Botafogo 1. Lima deixou tudo igual com uma bomba. Erisson de cabeça recolocou o Fogão em vantagem. E depois, o próprio Erisson cobrou pênalti para concluir. Ceará 1, Botafogo 3. A saída errada do Atlético Goianiense terminou com um chutaço do Ítalo do Bragantino. Depois do escanteio, Natan ampliou para o Tourão. Sorriso ganhou da marcação e fez 3-0 para o time de Bragança Paulista. E Léo Ortiz ainda fez o 4º gol. Pikachu de pênalti colocou Fortaleza na frente em Porto Alegre. Mas D'Alessandro empatou para o Internacional, que virou com o Alemão. 2-1, placar final. Primeiro, Flamengo, que voltou a apresentar um bom futebol, foi bem efetivo contra o São Paulo. São Paulo comete os erros ainda lá da final do Campeonato Paulista. Faz um bom jogo contra o Atlético Paranaense na estreia, mas depois oscila muito, erra demais, parece que fica meio acanhado no jogo e perdeu para o Flamengo. Placar justo. Botafogo conquistou a primeira vitória fora de casa, a primeira no campeonato depois de perder em casa para o Corinthians, e o Corinthians parece que engrenou. Fez 3-0 no Avaí, Roger Guedes deitou e rolou. Esse é o Campeonato Brasileiro com os jogos muito equilibrados. A situação que mais foge da curva nesse momento é o Palmeiras, que até agora não venceu na competição. E agora o Cruzeiro cabuloso joga amanhã pela Copa do Brasil, fora de casa, contra o Remo. E tem um desfalque importantíssimo, o artilheiro atacante Edu. E ele vai ser substituído pelo recém-contratado Rodolfo. É deixar a mala bem arrumada, no jeito e partiu. O destino da delegação do Cruzeiro? Belém, na região norte do país. Como a viagem é longa, um filme ajuda a relaxar, né? O adversário é o Remo, que atualmente disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e até perdeu no sábado para o Manaus por 1-0. No ano passado, o Remo estava na Série B e venceu 2 vezes o Cruzeiro. 1-0 no Pará e 3-1 no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Recém-contratado, Rodolfo vai ter a missão de substituir o grande destaque do Cruzeiro na temporada. Edu sofreu lesão muscular na coxa direita. Vou entrar, vou dar meu máximo para que a gente possa fazer uma grande Copa do Brasil, uma grande Série B. O atacante trocou o América pela Toca da Raposa e até já estreou contra o Brusque. Foi o primeiro passo de uma caminhada que ele espera ser de muito sucesso com a camisa celeste. A minha escolha no Cruzeiro foi a grandeza do clube, a história que o clube tem. Eu vim para cá que eu quero fazer história também, quero deixar meu nome marcado na história do Cruzeiro. O Rodolfo é um bom jogador, acompanhei muito de perto aqui na época de Boa Esporte, mandou muito bem naquele time campeão brasileiro da Série C. É um jogador que joga tanto pelas beiradas do campo e pelo meio também, só que é uma característica diferente do Edu. O Edu é jogador mais de área, finalizador, trombador. Para esse jogo, acredito que sim, o Edu vai fazer falta, mas o Rodolfo tem condições, mesmo com características diferentes, de substituir o Edu à altura nesse jogo importante, jogo de ida, válido pela Copa do Brasil. Agora a Série D do Campeonato Brasileiro, que começou nesse fim de semana, os times da região entraram em campo. A Caldense ficou no 0-0 com a Inter de Limeira. Jogo fraco tecnicamente, poucas chances para as duas equipes. E o zagueiro da veterana, o Lucas Múfalo, falou sobre a partida. Vamos ver. Estreia com um time jovem, mas acredito que a equipe se portou bem, principalmente sem a bola, a intensidade a gente colocou. A gente tinha falado na semana que a gente tinha que usar essa vitalidade de pegar e marcar em cima.
Então eu acho que o time entrou bem encaixado nessa pressão. E até teve um determinado momento no primeiro tempo a gente conseguiu ter algumas oportunidades que a gente podia ter resultado em gol. Mas eu acho que a gente, pela uma estreia, por ser um time jovem, a gente se portou muito bem. E aí nós vimos margem de evolução. Então, tudo para crescer aí durante o campeonato. A Caldense volta a campo no próximo domingo, fora de casa no Espírito Santo contra o Real Noroeste. O time capixaba, aliás, foi o adversário do Pouso Alegre na estreia. O jogo foi ontem no Manduzão e o Pouso Alegre mandou bem, venceu por 2-1. Olha os gols. 24 minutos do primeiro tempo, William Mococa de cabeça colocou o Pousão na frente, 1-0. Já no segundo tempo, aos 10 minutos, o Mococa fez uma grande jogada, deixou a zaga adversária no chão, bateu cruzado, o goleirão salvou, mas o zagueiro Ramon estava esperto. 2-0 Pouso Alegre. Pouco tempo depois, o Real Noroeste descontou de cabeça com o Pedro Botelho. Fim de jogo em Pouso Alegre, no Manduzão. Pouso Alegre que estreia na Série D bem, com vitória 2, Real Noroeste 1. Destaque do jogo foi o atacante William Mococa, que a torcida aqui do sul de Minas conhece muito bem, aqui da região, porque já jogou no Boa Esporte, já jogou no Atlético de São João del Rei. É um jogador de muita velocidade, que explora bem, né, as laterais ofensivas e, além disso, finaliza muito bem. Mas quem falou sobre esses 3 pontos fundamentais para começo de conversa, para começo de competição, foi o zagueiro Ramon. Veja. A gente sabia da dificuldade que ia enfrentar, né? Nesse jogo aqui, principalmente jogo de estreia. Como eu falei, uma equipe totalmente modificada, né? Pouco tempo para trabalho, o Guiá aí teve que se reinventar. Mas a gente fica feliz, né? Começamos dentro do planejamento, que era conseguir a vitória dentro de casa, conseguimos. Agora é trabalhar, tem mais um tempinho para trabalhar durante a semana. A gente tem 2 compromissos fora aí e é importantíssimo para nossos objetivos a gente pontuar fora de casa também. Nosso muito obrigado ao pessoal da assessoria de imprensa do Pouso Alegre Futebol Clube. O Pousão volta a campo pela Série D no próximo fim de semana, no sábado, lá no interior de São Paulo, contra a Inter de Limeira. Por hoje é só. Uma ótima e abençoada semana para você. Se Deus quiser, amanhã eu estarei de volta juntinho com você aqui no nosso ataque, hein? Tchau!